bem-vindo. Oi, Tá me ouvindo bem? obrigado. Hã? Tá me ouvindo bem? Não. Oi, Deixa eu colocar o fone aqui, ver se você me ouve melhor, tô ouvindo, tá? tô ouvindo. Ah, tá ouvindo? Ah, então Tô. beleza. Então, ótimo. Então, gente, o professor Erinaldo chegou e ele estará, então, proseando conosco a respeito da experiência da negritude na prática docente em biblioteconomia. O professor Erinaldo é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Pernambuco, de Pernambuco, né? Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é vice-diretor da Faculdade de Informação e Comunicação, FIC, da Universidade Federal de Goiás, e professor do curso de Biblioteconomia da mesma universidade. É professor colaborador do programa de pós-graduação em Biblioteconomia, mestrado profissional, da Universidade Federal do Cariri. Né? Coordena o Laboratório de Pesquisa em Informação Antirracista e Sujeitos Informacionais na Biblioteconomia e Ciência da Informação. E participa do Núcleo Brasileiro Latino-Americano e Caribenho de Estudos em Relações Raciais, Gênero e Movimentos Sociais. É membro da Comissão Permanente de Heteroidentificação da Regional Goiânia, UFG, e desenvolve pesquisas nas áreas de Ciência da Informação e Biblioteconomia, atuando principalmente nos seguintes temas: informação antirracista, formação do e da profissional da informação e sujeitos informacionais. Quase que é preciso uma outra live, né, para dizer tanta coisa que o professor Irinaldo faz. Professor Irinaldo, seja muito bem-vindo. Você tem de 20 a 30 minutos para discorrer a respeito do tema proposto, né? E depois a gente abre para algumas questões, né, que já nos foram nos enviadas por meio da enquete que a gente lança no Store. Então, fique à vontade. Eu vou Boa desativar os noite, comentários. Aí, isso. boa noite, professora Keila. É um prazer, né, estar aqui nesse momento para conversar um pouco sobre a minha trajetória enquanto professor negro dentro da biblioteconomia, né? E é um prazer estar contigo e dividir nesse momento, né? A gente divide, né, algumas linhas de pesquisa juntos, sobretudo a questão da normalização de trabalhos acadêmicos. Eu tenho muito carinho por você, né? Você tem uma trajetória muito linda dentro da universidade. E quando eu entrei aqui na universidade, que eu vim para Goiânia, você foi uma das primeiras alunas, né? Foi minha aluna na disciplina de metodologia do trabalho científico, né? Métodos da pesquisa naquela época. E a partir daquele momento, daquela disciplina condensada, que eu acho que foi em janeiro de 2016, a gente se aproximou de alguma forma para tentar discutir alguns temas tão importantes para a nossa carreira profissional, que são esses temas voltados para as questões sociais dentro da biblioteconomia. Então, desde 2016, quando eu te conheci naquele período, que eu tenho uma admiração muito grande por você, e além de colega de trabalho, eu te considero uma grande amiga, né, que a cidade de Goiânia, a universidade, me presenteou, né, durante esse tempo que eu estou aqui. Então é muito bom estar aqui contigo falando sobre as questões que são tão pertinentes, né, relacionadas às questões raciais, sobretudo da minha formação, sobre o meu corpo negro dentro desses ambientes. Como você bem falou, aqui eu tentarei de alguma forma ser mais didático e explanar mais como se fosse uma conversa mesmo, né? Porque até mesmo o título dessa palestra é uma experiência da negritude, então uma experiência minha, né, como docente do curso de biblioteconomia. E assim como em todas as minhas lives que eu tenho participado até o momento, eu gosto sempre de situar o meu local de origem e falar um pouco dessa minha trajetória que me transformou nesse pesquisador negro, doutor em biblioteconomia. E aí eu sempre gosto de ressaltar o laboratório
né, um laboratório de pesquisa que fez com que essa estrutura social de intelectual negro, né, que eu tenho hoje, né, se responsabilizou, né, esse núcleo de pesquisa se responsabilizou pela formação de intelectual negro que eu sou hoje. Né, que foi o NBLAC, que você citou aí na apresentação, que é o Núcleo Brasileiro, Latino-Americano e Carimbenho de Estudos em Relações Raciais, Gênero e Movimentos Sociais, que era um grupo de pesquisa, né, liderado pela professora doutora negra, né, Joselina da Silva, na Universidade Federal do Ceará, no campus Cariri, na época da minha graduação. Então, esse grupo de pesquisa, esse núcleo de pesquisa, que permitiu essa construção de uma identidade e de uma negritude que eu tenho assumido enquanto pessoa. Né? Então, o N. Black, a partir de leituras fundamentadas de pesquisadores e pesquisadores das relações raciais, né? Sobretudo o que eu vou chamar a atenção é o Munanga, né? A gente discutia no seu livro Negritude, Usos e Sentidos, né? Que ele fala que a negritude ela é como um momento, um caminho pelo qual os negros e as negras regressam às suas origens socioculturais. Né? Isso tudo em um movimento de recusa, né, como o próprio autor fala, à imposição da cultura colonizadora, né, dessa cultura eurocêntrica. Então, eu entendo, né, essa negritude como um movimento de resistência e de autoafirmação. Então, a partir do momento dessas leituras que a universidade me proporcionou naquele momento, naquele grupo de pesquisa, no Uniblack, eu consegui reinventar e construir um movimento de resistir a essas epistemologias, né, eurocêntricas, né, e tentar construir perspectivas afrocentradas para incluir as discussões da população negra dentro dos estudos da biblioteconomia. E aí eu não consigo em momento algum me distanciar dessas discussões, porque eu estou falando de mim mesmo, da minha população, dos meus ancestrais. Então a gente não tem como se distanciar desse grupo ao tentar relacionar com os assuntos, questões e temas, metodologias, métodos e estratégias que a própria biblioteconomia nos propõe. Né? Que a biblioteconomia é uma área que alguns interpretam como interdisciplinar, porque ela intercursa com outras disciplinas. Então, por estar dentro dessa biblioteconomia, eu consigo de uma forma pontual, né, trazer essas discussões para dentro da área, para poder tentar formar profissionais, né, para uma educação antirracista pautada na igualdade racial, principalmente questionando como que está a situação das pessoas negras dentro desses ambientes informacionais, né, que são as bibliotecas, que sejam elas analógicas, digitais, híbridas e aí por diante. Então, para falar dessa minha trajetória, dessa negritude, né, eu tenho como questão, assim, da minha memória mesmo, né, da minha memória docente, eu gostaria de citar, assim, 3 contextos, né, que me marcaram muito, né, que me marcam muito nessa minha trajetória. E é a partir desses 3 conceitos que eu vou, né, conversar contigo nesse momento, né, vou prosear contigo nesse momento. Prosear. O primeiro deles é sobre as diversas situações de racismo explícito, né, que pessoas negras, né, têm passado em diferentes ambientes. Né? Quando eu falo que eu estou na universidade, a gente sabe que existem várias pesquisas, né, pesquisas sérias, de instituições sérias, que têm feito levantamento de quantas professoras e quantos professores negros e negras estão ocupando os espaços dentro das universidades. Né? A gente a gente percebe, nem é necessário a gente olhar para essas estatísticas, para os resultados, esses relatórios, dessas pesquisas. Basta a gente fazer a dinâmica do pescoço, né? Dentro mesmo da universidade, você mesmo, como uma mulher negra, branca, você pode olhar para o lado, virar o pescoço e tentar identificar quantos professores negros você teve na sua formação, quantos professores negros e professoras negras
né, dividem salas ou o próprio colegiado, ou o próprio departamento que você está inserida. A gente vai nos nossos corredores, na nossa faculdade, Faculdade de Informação e Comunicação, a gente também consegue verificar e contabilizar quantas pessoas negras, professores e professoras estão nesse ambiente. Então, não é necessário a gente fazer pesquisas muito avançadas para poder fazer essas identificações. Mas se a gente tem estudos que apontam que a nossa sociedade brasileira ela é formada, né, majoritariamente por pessoas negras, né, a gente percebe que nesses ambientes que tiram de poder, como a universidade, por exemplo, esses corpos negros eles não estão presentes, né? Principalmente quando a gente olha para o nosso corpo docente. Então, as experiências e as situações de racismo que eu tenho passado dentro das universidades que eu tenho passado, né, minha trajetória docente, né, que iniciou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na UFRN, e tem se consolidado aqui na Universidade Federal de Goiás. Então, algumas situações de pessoas sempre olharem de forma enviesada, em duvidarem do meu potencial enquanto pesquisador e enquanto intelectual negro, né? Porque eu não vim de movimento negro de base, então minha militância tem sido um movimento intelectual, que eu sempre falo que é um movimento que está respaldado na produção de conhecimento científico. Então, toda a minha fala e as minhas questões, elas são pontuadas dentro desse movimento intelectual, que é os meus artigos científicos, os meus projetos de pesquisas, a minha dissertação, a minha tese, os alunos e as alunas que eu tenho orientado, tanto na especialização como na graduação. Então, a minha militância ela tem sido pautada nesse movimento intelectual, né, na produção, na denúncia, na construção de epistemologias que vão contra esses currículos de uma biblioteconomia respaldada apenas no olhar técnico, sem se preocupar em algumas maneiras para o sujeito informacional, o perfil de sujeito informacional. Então, o meu corpo, né, ele fala, né, nesses ambientes, a começar por aquela universidade, no Rio Grande do Norte, várias vezes, né, por ministrar disciplinas em vários outros cursos, tidos como cursos, né, privilegiados, né, da seção privilegiada, como o direito, a engenharia civil. Então, as pessoas olhavam, será que esse professor realmente tem conhecimento para falar sobre essas questões, ainda mais era a disciplina de metodologia de trabalho científico, né? De normalização de trabalhos científicos, coisa que eu venho trabalhando desde a graduação. E aí eu via nos corredores, né, olhares diferentes. Quantas vezes eu fui naquela universidade, porque lá na universidade é dividido, quem está assistindo, que for de lá, sabe como que funciona, né? Talvez eu não consiga explicar direito. Mas lá é dividido em várias unidades. É como se fosse aqui na UFG, né? Cada centro de aulas. Em cada centro de aulas, lá, tinha a parte administrativa, que é aquela que a gente vai para pedir a chave, para pegar o material, para ligar o data show, ar-condicionado, essas coisas. E em vários lugares desses, como eram cursos diferentes que estavam distribuídos em várias áreas, né, como as engenharias, o direito, engenharia de alimentos, a comunicação. Então eu tinha que caminhar, percorrer por essas unidades acadêmicas. E aí, em várias vezes, eu ia nessas salas, pedir, me apresentar e pedir para abrir a sala. As pessoas falam, não, a gente só abre para o professor, quando o professor chegasse. Mas eu sou o professor da sala. Aí falava assim, ah, nossa, você entrou agora? Ou tipo, quando eu recebi e-mail, imaginava você diferente, né? Então, coisas assim que eles realmente, por conta desse racismo estrutural, essas pessoas se espantam mesmo quando a gente está na universidade, né? Porque a população negra está relegada mesmo, historicamente, a ocupar alguns campos específicos, né? No trabalho braçal, né, entre outras formas. Então, quando a gente entra na universidade como professor docente,
como professor docente, como um docente, quer seja mestre ou doutor, essas, causa estranhamentos, né, para essas pessoas. Então elas ficam assim, é você mesmo, tem algum documento aí, né, que possa comprovar que você é esse professor. Então sempre tinha essas coisas. E em sala de aula, um dos primeiros contatos, geralmente, né, nas primeiras aulas de apresentação do material, os alunos, né, não ficavam prestando atenção, achando que não tinha gabarito suficiente. E eu percebia que muitas daquelas ações estavam respaldadas geralmente pela cor da pele mesmo, pelos traços negroides, né, que o meu corpo representa, que a população negra, em grande parte, representa. Aqui na UFG, né, tenho passado também por casos semelhantes em alguns momentos, né, lembro mesmo, e também e outras pessoas sabem muito bem disso, do que aconteceu. Uma vez eu estava de turbante e alguém falou coisas, né, sobre o meu turbante, né, olhar diferente, justamente por esse corpo negro estar nesse ambiente, né, num ambiente que não é dele. Então isso acontece e a gente já está meio que é, quero usar a palavra certa, mas vou deixar passar. Mas a gente já sabe como que essas dinâmicas se dão aqui nas universidades. Né? A gente sabe também que existem muitas pessoas, por conta desse racismo institucional, né? Muitas pessoas negras, professoras e professores, que adoeceram, né? Justamente por conta dessas práticas dentro da universidade. Quer seja dentro do próprio departamento, né? Deslegitimando a produção acadêmica daquele professor, daquela professora, ou quer seja em sala de aula, né, com piadas racistas de alunos e de alunas. Né, e aí por diante. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar também, desses três contextos que eu falei, que a minha memória docente era ativa, quando a gente vai falar sobre negritude dentro da biblioteconomia a partir da experiência docente, é a ausência, né, de discussões por parte de alguns colegas, alguns colegas. Né? Eu percebo que nessas duas universidades que eu tenho participado, muitas pessoas, né, não constroem uma responsabilidade nessas discussões, né, e sempre apontam, né, que aquela pessoa ela deve discutir. Né? Então, muitas pessoas que têm trabalhos maravilhosos, com temas diversificados, não se preocupam em discutir um pouco sobre essas questões em sala de aula, na formação dos seus alunos, né? E isso tem me deixado um pouco desconfortável com essa ausência dessas discussões, porque as diretrizes curriculares, né, para uma educação antirracista, aprovada em 2004, ela prevê que essas discussões têm que ser feitas durante todo o currículo, né, de alguma forma, em projetos de pesquisa, em projetos de extensão. Não é necessário que, como a gente percebe que no nosso país, né, o corpo das pessoas negras como docente é mínimo, então como que essas pessoas negras vão fazer essas discussões se elas não conseguem nem adentrar nesses espaços? Então essas pessoas, né, que estão hoje ocupando esses espaços, elas têm que ter essa responsabilidade e trazer um pouco dessas discussões. Né? E quando eu falo disso, eu gosto de ressaltar, né, a questão do próprio movimento negro. Né? Porque tem pessoas que não têm essas leituras, não procuraram fazer essas leituras a partir de uma educação continuada e não se sentem capazes, né, de discutir sobre essas questões específicas, né, dentro da formação desses profissionais. Então, uma das formas de tentar evitar esse constrangimento é trazer o movimento negro para dentro da sala de aula, é trazer o próprio NEAB, ou então convidar pessoas intelectuais para discutir. Né? Por mais que eu seja uma pessoa negra, né, que faço as discussões raciais, mas eu não discuto tudo. E nem dou conta de discutir tudo. Eu não tenho essa experiência, né, essa expertise para discutir tudo. Né? Por exemplo, quando eu ministrei minha disciplina aqui na UFG sobre as relações raciais,
eu dividia a disciplina em vários módulos. E em cada módulo desse, eu trazia uma pessoa, eu convidava uma pessoa negra que fazia essa discussão de forma mais pontual. Né? Por exemplo, discutir sobre a mulher negra. Né? Então, eu trouxe a professora Zanza para discutir sobre a história do movimento de mulheres negras no país. Né? Sobre ações afirmativas, eu trouxe a Marisa, né, que é uma jornalista que faz doutorado aqui na UFG, né, que tem discutido sobre ações afirmativas desde a graduação. Né? Então, eu tenho trazido essas pessoas, porque eu não domino todos esses temas. Né? Então, significa dizer que você, professor, que não discute, não domina esses temas, convida alguém para a tua aula, né, para participar, te ajudar de forma pedagógica, a ter um discurso, a ter uma metodologia, a ter uma forma que possa incluir, né, as discussões das relações raciais e permitir uma diversidade cultural, né, pautada na igualdade racial em sala de aula. Então eu sempre gosto de pontuar isso, sabe? Você não tá com essa, você não tem essa expertise, né? Acessa essa produção cultural, essa produção intelectual e científica de pessoas negras e faz essas leituras e mesmo assim convida pessoas para tentar dialogar de alguma forma, te ajudar a refletir, né, sobre essas questões. Então esse é um outro ponto. E o terceiro ponto, que é o que eu acho que as universidades deveriam, né, se pautar nisso, é a ausência de concursos, né, que abordem essa dimensão para a igualdade racial. Né? Muitas escolas de biblioteconomia no nosso país têm fechado os olhos para essas discussões, né, pautadas nas questões de gênero, de raça, de sexualidade, né, de acessibilidade. Então, não olham para essas questões específicas e na abertura de novos concursos não pontuam, não fazem pontuações, né, para tentar trazer pessoas capacitadas, né, para fazer essas discussões dentro da escola, dentro do curso. Né? Então, até o momento só tem a UDESC que realizou um curso específico, não um concurso específico para a educação das relações raciais. Mas esse concurso foi um concurso para professor substituto. Né? Quem está hoje é uma professora amiga, que é a Andrea. Então, na UDESC. Então, teve esse concurso para substituto, mas concursos efetivos que tenham como tema as relações raciais a gente não encontra de forma alguma. E por isso essas discussões elas não se tornam importantes dentro do nosso currículo, dentro da nossa matriz curricular. Porque na hora das discussões de mudança, de inserção de novas disciplinas e na retirada de algumas outras disciplinas, essas discussões não vão ser pautadas porque não tem quem ministra essa disciplina. Então vai ser sempre assim, a gente vai colocar essa disciplina, mas quem vai ministrar? Né? Eu lembro que nas discussões, quando eu participei na UFRN, quando tinha naquele momento uma discussão para a mudança do PPC, eu ouvi a professora falar assim, Airi, mas assim, é importante a gente inserir essas discussões, né? Mas quem vai discutir, né? Porque eu era um professor substituto, né? A qualquer momento eu ia sair, como aconteceu, e quem levaria, né? Quem ministraria essas disciplinas? Então essa é uma preocupação dessas pessoas. Então essas pessoas precisam, na verdade, de uma educação continuada, né? Uma responsabilidade em tentar trazer essas discussões ou pautar um edital, né? Que seja específico para a área das relações raciais. E aí, tendo um concurso com uma área do conhecimento específica, como tem na educação, eu já vi na educação, na própria saúde, na área de saúde, às vezes já vi concursos, né, pautados com área específica, educação das relações raciais. Então, a pessoa entra especificamente para tentar fazer essas discussões em algumas disciplinas, em projetos de pesquisa e projetos de extensão. Então, esses três pontos são as três situações que a minha memória docente, que chama memória docente, tem despertado e se incomodado, né, com as situações de racismo, com a ausência de discussões por parte de colegas e a ausência de concursos que abordem essa dimensão para a igualdade racial. Porque hoje, eu sempre gosto de falar também nas minhas lives, existe um grupo, né, um coletivo de bibliotecários negras e bibliotecárias negras que tem produzido muitos materiais, né, livros, né, artigos, né, tem materiais organizados, por exemplo,
a Franciele, a Graziele, tem organizado, já estamos indo para o terceiro volume do livro de Bibliotecárias Negras, que tem vários capítulos que abordam essas discussões. Né? Eu organizei um dossiê temático com a professora Leide Kleber, da UFBA, que foi um dossiê temático, né, respaldado nas relações raciais dentro do campo da informação. Está tendo uma organização agora recente de um novo número temático, né, coordenado pela professora Vitória e pela doutoranda Fernanda, do IBICT, que estão também se propondo a discutir temas, né, decoloniais. Né? Então, existem diversas iniciativas, né, que estão produzindo materiais, uma produção científica que tem facilitado, né, professores e professoras a trazer discussões pontuais dentro de sua prática pedagógica em sala de aula. Então, eu sempre gosto de falar que o meu corpo, a minha forma de ensinar, a minha trajetória, ela tem sempre se respaldado no conceito de transgredir. Né? Então, eu sempre estou transgredindo essas barreiras, né? Essas epistemologias, né? que têm, de alguma forma, excluído as discussões raciais. Então, minha prática docente, ela tem sido pautada em uma abordagem antirracista, né? Principalmente na superação das desigualdades que afetam a população negra. Né? E essa minha abordagem, ela está sendo olhada e verificada a partir das minhas ações políticas cotidianas. Né? Eu dizer em sala de aula, independente da disciplina que eu estiver ministrando, eu falar, a gente vai discutir olhando para um sujeito específico, um sujeito informacional, que é a mulher negra, que é o homem negro, que é a criança negra, a partir de histórias, né, de contação de histórias, de rainhas, reis africanos, princesas e aí por diante. É olhar para minha aluna com um tema de pesquisa e perguntá-la, questioná-la e permitir que ela reflita sobre o olhar dela, sobre um olhar político para essas questões. Né? Então vamos discutir, professor, eu quero discutir sobre esse tema, quero falar sobre a mulher negra, quero falar sobre o gênero, sobre mulher na biblioteconomia, quero falar sobre o corpo das pessoas trans dentro do ensino superior, quero falar sobre o ensino das relações raciais. Então, as minhas ações, elas são ações políticas cotidianas. Então, eu não abro mão dessa ação. Né? Dentro do meu trabalho de conclusão de curso, na graduação, foi um tema respaldado nas relações raciais, na dissertação e no doutorado. Então, é um posicionamento político que eu tenho assumido e quero continuar isso enquanto tiver vida acadêmica, né, dentro desses ambientes que tentam nos adoecer a todo momento. Né? Então, eu acho que é isso, filho. Eu falei de 28 minutos e aí agora eu vou deixar para você pontuar algumas coisas. Ai, adoro esse jeito do Irinaldo, sinceramente. Assim, é recíproco essa questão da admiração. Você sabe que nunca foi segredo, nunca guardei segredo para você a respeito da minha admiração por você, o meu sentimento de amor, que eu tenho amor mesmo por você, né? Isso nunca foi segredo, eu nunca guardei segredo para ele, gente, da minha admiração dele enquanto professor, da didática dele, a forma como ele ensina, né? Então, ele é uma pessoa que cobra, mas que te dá respaldo para que você possa fazer aquilo que ele está cobrando, né? E eu sempre admirei isso nele e sempre falei disso, né? Dessa sua forma de didática e de ensino. Então, assim, é bem recíproco essa admiração, tá, professor Reinaldo? Muito mesmo. Meu amor por você é muito grande, minha admiração é maior ainda, tá? Eu vou ativar os comentários aqui, porque assim, muito do que as pessoas perguntaram, porque tiveram muitas perguntas, mas como eu havia comentado, que eu tento aqui nas lives fazer uma coisa mais, tentando popularizar a ciência, sabe? A convivência. Porque às vezes se vem com um vocabulário muito rebuscado, muito difícil, a gente não consegue atingir, né?
a grande proporção das pessoas que às vezes estão aqui nas redes conosco. E uma das perguntas eram justamente a respeito de que se você havia trabalhado com alguém no departamento, né, com outro professor negro, que falasse sobre questões raciais. Né? E você já comentou, né, a respeito disso. Se quiser tecer mais algum comentário a respeito, pode ficar à vontade. Tá. Na UFRN, quando eu era professor docente, naquele momento eu não tive nenhum professor, nenhuma professora, né, que fizesse essas discussões junto comigo, né, que pautasse essas discussões. Mas aqui na UFG, eu tive a honra, né, de encontrar a professora Zanza, que hoje ela não é mais nossa professora, foi uma professora substituta que ficou um tempo com a gente. Então, a professora Zanza, até hoje, eu a convido para participar dos meus projetos. Ela está no mesmo núcleo de pesquisa, né? Porque eu não falei, mas acho que você falou na minha apresentação. Eu coordeno o ALAI, que é um laboratório de informação antirracista e sujeitos informacionais, né? Que tem... Você faz parte, né, Keila? Sim, você colocou lá. Eu Você estou faz no parte projeto do que contigo. discute a questão de sujeitos informacionais na perspectiva DAO, né? E aí, eu tenho várias pessoas, né, bibliotecárias negras, brancas, pessoas que fazem essas discussões. E a Zanza está dentro desse grupo, né? E ela, quando ela entrou aqui na UFG, né, a gente começou a se aproximar, né? Então, não conhecia de forma alguma ela. E quando ela assumiu o concurso aqui como substituta, e aí eu encontrei com ela no corredor, ela estava no primeiro dia da seleção, na verdade, ela estava na porta, eu passei e a vi, e ela, oi, oi, passou. E aí eu disse, nossa, uma professora negra que vai entrar. Mas aqui a gente tem professora negra, né? Tem a professora Andréa, tem a professora Laura e eu nesse momento. E quando eu a vi, eu disse, nossa, né, mais uma. E aí, quando eu entrei e a conheci, de fato, a professora Zana sempre fez essas discussões, né? Todas as disciplinas dela têm sido com essa perspectiva, ministrou disciplinas específicas sobre literatura, né? Literatura negra, né? Tem a Rose também, eu estou vendo a Rose aqui como substituta, né? No nosso A departamento. Geisa. A Geisa, mas assim, que faz a discussão, né, das Sim. relações raciais foi só a Zanza. E aí, essa professora, a gente tem construído material, né? A gente fez capítulo de livros juntos, né? E a gente fez essas discussões, porque nossa formação tem sido respaldada, né, numa educação antirracista. Então, tem sido a única professora. A Rose está dizendo aqui, eu, negra com orgulho, sim. E a Rose, antes de entrar no departamento, eu lembro que eu fui fazer um projeto lá, orientar uma aluna, encontrei a Rose lá e a gente sempre conversou sobre essas questões. As minhas alunas também na disciplina de estudos de usuários fizeram uma exposição que era Mulher Negra Brasileira e foi na biblioteca. E eu tenho certeza que a Rose contribuiu, que ajudou nesse sentido. A gente fez uma exposição na Biblioteca Central, depois trouxe essa exposição para a FIC, depois levou para o SESI. Então, de professora mesmo, só a Zanza. A professora André, né, orientou alguém, né, com essa discussão, né, fez essas discussões e sempre tem pedido materiais, né, eu tenho inserido, mandado materiais, leituras para ela fazer no período da orientação, né, a professora Luciana também tem pedido materiais, né, tem se preocupado com essa responsabilidade, né. A professora Graça me convidou para escrever livros, né, um artigo com elas, fazendo essa discussão sobre o Libres, né, e as relações raciais, o material que está lá. Então, é um corpo docente aqui, por exemplo, que tem se preocupado de alguma forma, tanto com a minha presença, né, com as minhas disciplinas, com as minhas discussões, e também tem se preocupado em puxar, né, de alguma forma, alguma discussão, né, através de leituras, né, eu acredito que é um corpo docente que tem sensibilizado, né, tem se responsabilizado para fazer essas discussões, né. Como a Rose está dizendo, foi uma exposição muito, muito importante mesmo, porque as pessoas desconheciam aquelas mulheres negras, né,
E a exposição é justamente para tentar dar visibilidade àquelas mulheres negras, principalmente algumas aqui do estado, como a Marta Cesária, que é uma mulher que constituiu um movimento de mulheres negras aqui da cidade, né, do estado, que é o Dandaras. Então foi muito importante nesse sentido. Então, respondendo essa pergunta, o que eu recordo tem essa professora, né, que ainda hoje nós somos amigos e temos discutido nesse sentido, né, tentando transformar o currículo da biblioteconomia em um currículo, né, que se paute na diversidade étnico-racial. Tá. Só para que as pessoas não se sintam, assim, às vezes, excluídas porque enviaram a pergunta, mas é porque você também já falou na sua fala inicial, você já percebeu qualquer gesto de discriminação por ser negro por parte de colegas de trabalho ou entre seus alunos? Você também já falou sobre isso. Se quiser complementar alguma coisa, ou se não quiser responder, não tem problema. É apenas para dar, valorizar, né, a participação da pessoa na enquete. Tá, é só respondendo assim, entre colegas não, né, colegas do departamento eu nunca percebi não, mas com alunos sim, né, e como eu já falei, nas outras universidades, né, os alunos de alguma forma sempre soltam algumas piadas racistas, Tá. né, e o que é difícil, né, a gente lidar com essas questões, Com né, certeza. porque o que é importante é fazer as discussões, trazer para o debate. E quando eu via algumas discussões, eu sempre tentava trazer para o centro da sala, para a gente, né, para fomentar mesmo essas discussões, para tentar desconstruir esses preconceitos. Porque eu sempre acreditei e acredito, né, que a educação e o ensino, eles podem, né, contribuir para a redução, né, do preconceito, da discriminação e do racismo que tem afetado as pessoas negras, né? Então, o ensino, a educação tem sido o meu aliado, meus aliados, né, nesse sentido. Interessante que você respondeu uma pergunta que uma pessoa fez aqui. Cadê? Aqui, ó. Você acha que a educação pode solucionar, ou pelo menos melhorar, a questão do preconceito, né, contra a questão do antirracismo? Então você já respondeu. Tem muita coisa que você já está respondendo, né? A outra questão é que você já sofreu algum tipo de preconceito que te marcou durante sua vida, que você também já relatou, né? Você fez um dos relatos, né? Não sei se você tem outro, que é a questão de você ter ido pegar os equipamentos e a pessoa, né, te enxergar não como docente, mas como qualquer outro tipo de pessoa que não fosse um docente, né? E isso é engraçado, Rinaldo, eu quero até compartilhar com você isso antes de você responder. O Dr. William Veloso esteve aqui, e ele é uma pessoa com deficiência, e ele tem, não só ele, mas as pessoas que participaram da live, têm as mesmas queixas, sabe? Eles têm que se qualificar com uma pós, às vezes com um mestrado, doutorado, e às vezes um pós-doutorado. E quando eles chegam para ir para o mercado de trabalho, que era a discussão, a questão da empregabilidade da pessoa com deficiência, a empresa a que eles estão se ofertando o seu trabalho, né, oferecendo, não os vê com a capacidade que eles têm, mas os vê com a deficiência e oferece sempre cargos de, não desmerecendo, igual ele falou assim, mas é porque a formação dele permite que ele tenha um cargo elevado na direção, mas o cargo que oferece é portaria, é jardinagem, sabe? Assim, então, assim, desqualifica a qualificação que ele tem, né? E é muito do que você também colocou aqui com relação às pessoas negras, né? Com relação à negritude, né? Não é tão diferente assim. Né? Você quer falar alguma coisa? É, existiram vários fatos, vários episódios, né? Eu acho que se a gente fosse qualquer pessoa negra, se você chegar e perguntar se já passou por algum episódio de racismo, ela vai, né, passar o dia todo te dizendo vários casos de racismo, né? E aí, até fora da universidade, eu lembro que na escola, porque eu acho que a escola é um vetor muito grande de exclusão, né? Da mesma forma que ela pode incluir, ela exclui. Eu lembro vários casos de racismo, né? Tanto do cabelo, né? Quando a própria professora, os alunos, alguns coleguinhas
que ficavam mexendo comigo, né, chamando de negrinho, de cabelo. E aí eu fui falar com a professora falava assim, também, né, eu lembro, esse é um dos que eu, são dois episódios da infância que eu lembro, essa professora falava assim, também você é tipo uma manteiga derretida, né, tudo você chora, tudo você quer, você acha ruim, então, né, a culpa é sua por você ter nascido assim e ser assim. E um outro caso também de uma vizinha que eu lembro que a gente foi brincar, aquela brincadeira de pegar as mãos assim, fazer um círculo, e ela não quis pegar na minha mão. Né? Eu lembro disso, não quero, não quero pegar na mão dele, eu não quero. Então são casos, esses casos eu lembro com mais, assim, de forma mais próxima, coisas Pontual. na infância me machucou de uma certa forma que hoje eu consigo relembrar assim como se fosse ontem, né? E agora depois de formado, né, de um homem negro, é sempre te olhar e dizer que ali não é o teu lugar. Eu já falei em outros momentos, né? Você de quê? De capoeira, professor de dança, você é dançarino, é a primeira coisa que você fala, você é dançarino, né? Então você é cabeleireiro, né? E a pensam, nunca te imaginam como um professor doutor da universidade, né? Você está ocupando esse cargo. Né? Lá mesmo na universidade, assim, quantas vezes eu peguei o Uber para voltar para casa e os motoristas vinham conversando, e achando que sempre que eu era estudante, né? Você faz qual curso? Né? Você é professor, nossa, mas, assim, a gente entende, mas as pessoas podem até perceber, não, isso não tem nada a ver com cor de pele. Talvez seja porque você é muito novo e as pessoas, não, a gente consegue perceber, né? E aí, assim, nossa, mas você é professor, né? E aí, mas você já estudou tanto assim para ser professor, né? Então, sempre tem alguns questionamentos de se dizer assim, ali não é o teu lugar, né? Então, você não está aqui, né? Ou te olham quando você está turbante. Eu sempre gosto de usar turbante porque o turbante, né, a gente vê como uma coroa na nossa cabeça e como eu tenho uma negritude, né, uma identidade construída, isso não me atinge. Mas assim, as outras pessoas que olham para você de turbante, algumas pessoas se incomodam com aquilo, né? Diz assim, o que está com isso na cabeça, né? O que é que tem aí nessa tua cabeça? O que é que está escondendo, né? E aí não acho que é um instrumento de empoderamento, né? De autoafirmação e por diante. Então, esses e outros casos específicos também. E a coisa que por mais que seja besteira, mas eu tenho que não é besteira, é uma forma de se livrar de muitas coisas, né? Da mesma forma como a polícia tem matado nossos corpos negros a toda hora, e a gente tem que estar sempre com identidade, com materiais que comprovem quem somos. Né? Aqui na universidade, em todo canto, sempre eu gostei de andar com o meu crachá. Né? Então, estava com o meu crachá, então estou aqui, é o crachá, e aí o crachá diz que eu sou professor, que estou nesse ambiente. Então, eu sempre usei para evitar muitas coisas. Né? Nós, negros, a gente tem aprendido a fazer isso mesmo, a usar coisas para justamente evitar passar por alguns absurdos. Eu não estou dizendo que um crachá dentro da universidade vai proibir os ataques racistas, de forma alguma. Né? De forma alguma, né? Muitas pessoas, mesmo com crachá na cara, dizendo que a professora tem passado por vários casos. Mas eu uso para tentar, né, evitar de alguma forma. A Luciana, voltando na pergunta da professora Luciana, ela pergunta assim, professor Irinaldo, tudo bem? Você tem conhecimento de projetos na área da organização da informação que estuda os contextos raciais da organização? Não agora em mente. Eu conheço, eu fiz um artigo com a professora Fernanda Santos, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá me ouvindo, querida? Sim, estou ouvindo. Ao menos estava, né? Agora não mais.
falou antes, como se os negros devessem continuar ocupando somente postos mais baixos. Claro que todos os postos de trabalho são importantes. Sim. Pode falar, É, Irinalda, porque estava congelada e eu aproveitei para ir falando. tá. Professora Luciana, eu não tenho conhecimento assim de projetos específicos, né? Mas eu tenho feito um artigo, Fernanda Santos, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí a gente discutiu justamente sobre essa perspectiva de disciplina da organização e tratamento da informação, né? Inclusive, ela me convidou para fazer uma live dia 9 de setembro, né? Eu até aqui o convite, dia 9 de setembro, para a gente fazer essas discussões sobre a organização da informação. Então, projetos específicos, assim, eu não conheço. A gente está, né, fazendo essas discussões em um artigo científico que foi, né, apresentado no Erecim, no Nordeste, está publicado na revista, na Rebecim, né? Mas aí a gente vai retomar essa discussão em uma live agora em setembro, num projeto de extensão lá da UFRJ. A Debrito, eu não sei se é porque aparece assim, Debrito Silva, né? Aí ele relata um acontecimento. Recentemente, muitos docentes passam por mim na biblioteca como se eu fosse auxiliar e a menina branca fosse bibliotecária. Eu fico calada, ela fala que sou eu a responsável pelo setor. Muito comum, né, Irinaldo? Isso, né? Muito É comum. a Dani, né, que é bibliotecária. Eu acho que eu não a conheço. É Debrito Silva, 28. Aí ela fala que morou num estado totalmente Isso. branco e tinha medo de usar turbante, né? Parecia alien na cidade. Que é, né, um tipo de bem preconceito, bem revelado. Nem é velado, é revelado. Isso mesmo. E ainda mais quando eu lembro que eu também fui bibliotecário, né, em uma universidade, e aí o estereótipo, né, que se tem, que é um curso totalmente feminino, então só tem mulheres bibliotecárias, né? E aí eu lembro que quando eu estava nessa unidade, as pessoas chegavam, cadê a bibliotecária? Né? Aí falaram, não, não é bibliotecária, não, é um bibliotecário. Aí, quem é? Aí eu tava do lado, assim, eu tava parado, eu tava do lado, eu disse, quem é? Assim, como a Dani falou, né? Sempre eles olham procurando uma pessoa, né? Porque como o bibliotecário geralmente é o gestor que está lá, a gestora, está ocupando um cargo de gestão, está liderando uma equipe, então eles olham logo para a pessoa branca, né? Porque é o imaginário, é o que imaginário não, é a realidade mesmo. Né? A gente olha para esses cargos de gestão, de direção, de docentes, de coordenação de cursos, sempre são essas pessoas mesmo, porque são elas que estão ocupando esses lugares de poder, né? De forma majoritária. Então, elas já olham assim, não, você não imaginava que era você, não esperava que era você. Não esperava, né? O interessante é falar o que não esperava, né? Eu não sei nem o que a pessoa espera, na verdade, né? Quando ela fala que não esperava. É estranho, eu acho estranho isso. Existem, Keila, vários relatos de pessoas, né, por conta daquela história de pedir boa aparência. Né? A história do currículo com foto. Né? Pede o currículo com foto justamente para tentar excluir essas outras pessoas que não fazem esse perfil. E aí, com essa dinâmica de enviar sem foto, né, muitas pessoas pretas têm sido chamadas para entrevista por ter currículos, né, altamente, né, estruturados, né, uma carreira consolidada, uma experiência grande naquela área e uma formação, uma qualificação para aquela área, elas são convidadas para entrevistas. Se você for na internet ver, tem vários relatos desses, que a pessoa é convidada para entrevista e quando chega lá, que vê, que o entrevistador vê que é uma pessoa negra e diz, a gente acabou de preencher a vaga, ou diz, nossa, é você mesmo, eu te imaginava tão diferente, né? Diferente como? Branca, cabelo liso. Né? Você vê vários relatos de pessoas que têm passado por essas situações. Né? Aí, assim, o currículo já diz, ela te imaginava, acabou de ser preenchida a vaga. Não, mas aí você me ligou dizendo que a vaga era minha, que meu currículo preenchia, a gente só precisava dessa conversa. Foi, mas eu me confundi. Né? Antes disso, eu já tinha ligado para outra pessoa. Então, são vários casos desses, justamente por conta do racismo. Professor Irinaldo, infelizmente o tempo já finda.
mas eu gosto de ler os relatos. A Tatiane, já sofri muito preconceito por parte de alguns professores meus em sala de aula. É muito triste e constrangedor. Que aí tem a questão inversa também, né, do discente, né? Ser constrangidos pelos docentes, né? E é o processo inverso, que também é muito comum, né, Erinaldo, na academia. Não é diferente. Exatamente. Gente, infelizmente, o tempo finda, porque o Instagram nos limita, né? Tem algumas outras perguntas aqui, mas o professor Irinaldo já comentou de alguma forma, dentro da fala dele. E, professor Irinaldo, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter explanado para a gente aqui as suas vivências, né? O seu cotidiano, né? As suas lutas, que são muitas, né, que é desde a infância que você vem lutando contra o seu corpo negro, não é nem contra o seu corpo negro, mas contra as pessoas que não aceitam o seu corpo negro, né? Porque você não luta contra você mesmo, você luta contra o outro que não te aceita como você é, né? E muito obrigada. Sou muito feliz, muito grata mesmo por ter você aqui, sabe, num dedo de prosa. Foi muito bom prosear com você. E eu deixo as considerações finais contigo. Ok, muito obrigado, né, por ter permitido, ter aberto esse momento para a gente refletir um pouco sobre a nossa posição, né, enquanto pessoa, enquanto cidadão. Então, acredito que a partir das nossas falas aqui nesse momento, muitas pessoas vão sair se questionando, né, refletindo de que forma tem contribuído para essa reprodução desses preconceitos, dessas discriminações, do próprio racismo, né, contra as pessoas negras. E aí eu acho que esse é o momento da gente começar a se policiar, né? Assumir essa responsabilidade, dizer de que forma que a gente vai combater isso, né? Denunciando, auxiliando essas pessoas, chamando essas pessoas para um debate, para uma conversa. Então eu acho que esse momento, essas lives, com essas discussões, sobretudo raciais, é justamente para isso, para incomodar mesmo, para colocar na cabeça das pessoas reflexões, né? O que eu tenho feito para contribuir com isso? O que eu tenho contribuído? Né? O que eu posso fazer para evitar essas mazelas do racismo que está aí na nossa sociedade, né? Que tem afetado o acesso de várias pessoas, né? Em diversos ambientes. Então, o que eu tenho feito para isso? Né? O que eu posso fazer agora? O que eu posso reeducar? Qual é a forma de reeducar, reinventar e olhar para essas pessoas de uma forma mais inclusiva? Então, é nesse sentido a minha fala. Obrigado por vocês estarem aqui ouvindo, obrigado pelo convite e estamos aí. Isso. Quero também agradecer a cada um dos que participaram, a professora Luciana, a professora Rose, né, a Tatiane, a Dani, o Lucas, que entrou agora e deu um oi pra gente. Então, gente, muito obrigado. Essa live, ela vai estar no YouTube, tá? Depois eu vou organizar, editar o vídeo. Se vocês quiserem assistir posteriormente, quem chegou agora, vai estar lá no meu canal do YouTube, tá? Um grande beijo para você especial. Tchau.